Fala, meu aluno! Hoje eu só estou aqui porque vocês estão aí, vocês só estão aí porque vão fazer mais uma atividade em regime não presencial. Hoje vocês estão com o professor, hoje sempre, Helton, né? No canal Marca que tem 5. E na aula de hoje nós temos o objetivo de fazer aplicações de função exponencial, ou seja, vamos fazer uma série de exercícios, trabalhar exercícios com vocês para que vocês possam fazer na sua lista, né, de atividade em regime não presencial, bem como nas demais provas que vocês vão fazer por aí. A mais especial delas que vocês têm é o Enem. Então vamos nos preparar para essa prova do Enem, que com certeza, meu aluno, vai cair pelo menos assim em questão de função exponencial. Se não cair função exponencial, cai função logarítmica, que é a mesma coisa. Então, antemão, já peço a você que dê o like nesse vídeo, já se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com o coleguinha para não perder esses pontinhos sagrados na prova do Enem. E eu já garanto a você, uma aula dessa aqui, nada mais, nada menos, já garantiu uns 200 pontos para você no Enem. Então vem comigo e bora fazer esses exercícios. Então nesse exemplo 1, nós iremos fazer um exercício sobre matemática financeira, que é um dos campos que se utiliza muito a noção de função exponencial. Vejam só o exemplo. Você pegou um empréstimo bancário de R$ 2.500 a uma taxa de 5% ao mês, né? Escreva a função que fornece o quanto você deve em um determinado mês T, contando a partir da data do empréstimo. Vou colocar uma cena aqui. Meu aluno, suponha que você não pagou o seu empréstimo. A taxa de juros é de 5% ao mês, né? Você pegou um montante, um capital lá de R$ 2.500. Então, qual é a fórmula que descreve o valor que você vai pagar depois de iniciado esse empréstimo seu, certo? Então, o que você pode pensar aqui? Montante, ele é igual ao capital 1 mais I elevado a T. Essa aqui é a fórmula que vocês já estão cansados de estudar em matemática financeira. Você sabe que 5% ao mês, você não pode pegar esse valor aqui, que é o I, e substituir aqui direto. O número decimal, o número natural não pode somar com o número em forma de porcentagem, então você tem que converter. 5% é a mesma coisa que 0,05, né? Ou seja, você pega 5% e divide por 100%, dá esse resultado. Então eu vou substituir aqui. O capital inicial é os 2.500. Então a nossa função vai ficar da seguinte forma. Montante é igual a 2.500, a parênteses, 1 mais 0,05 elevado a T. Agora sim eu posso somar 1 mais 0,05 dá 1,05. Veja que o fator de crescimento dessa função exponencial é justamente 1,05. Como esse valor ele é maior que 1, a sua dívida tende a aumentar com o tempo, de acordo com as últimas aulas que nós tivemos sobre função exponencial. Então, guarde esse detalhe aí. Se a base é maior que 1, a função é crescente. Se a base é menor que 1, então a função nossa será decrescente. Agora vamos para a letra B. Prenda a namorada do Mickey, ou quer dizer, determine a dívida acumulada após, professor de vocês com bastante acento com farinha, após 12 meses de empréstimo. Deixar um recado para Camila. Camila, não é que eu leio as atividades, os exercícios, sabendo que está tendo vídeo. Mas é porque eu penso que minha letra é muito feia. Então, para deixar bem claro o exercício, eu faço a leitura dele aqui no quadro junto com vocês. Certinho? Então, vamos lá então. Se você não pagar a sua dívida em 12 meses, o que vai acontecer com ela? Vai aumentar. Então, você vai pegar essa fórmula sua aqui do montante é igual a 2.500 vezes 1,5 elevado a T e vai substituir. Então, eu substituí pelo tempo que ele quer, que é 12 meses. Eu tenho, então, o montante de 12, ou seja, a função minha no instante 12 é igual a 2.500, 1,05 elevado a 12. Ou seja, que é o tempo que eu quero. Meu aluno, você vai ter que pegar agora esse 1,05 e fazer a multiplicação. 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 até 12 vezes. Eu vou fazer isso aqui na calculadorinha para dar rápido aí para vocês, certinho? Feita a continha aí de cabeça, 1,05 elevado a 12 dá como resultado aproximadamente 1,8. Aí agora você pega esse 1,8 que você fez essa continha e multiplica por 2.500. 1,8 vezes 2.500. Né? Vai dar 4.500. Então perceba que na prática um juros de 5% ao mês é quase que suficiente para dobrar esse valor depois de um ano, se você não pagar essa conta. Então observe, ela é uma função exponencial crescente, pois a base dele aqui é um número maior que 1.
Essa, portanto, é uma das aplicações da função exponencial no dia a dia, ou seja, matemática financeira. Vamos agora fazer um próximo exercício. Então, vamos lá, meninada. Eu vou fazer a leitura do exercício aqui no celular para andar rápido esse vídeo. O enunciado está aí no quadro. O decaimento radioativo do estrôncio 90, SR90, é descrito pela função P de t igual a P0 vezes 2 elevado a menos BT, onde t é um instante de tempo, medido em anos, B é uma constante real e P0 é a concentração inicial do estrôncio 90, ou seja, a concentração do instante t igual a zero. Aí a letra A fala o seguinte, determine o valor da constante B, sabendo que a meia-vida do estrôncio 90 é de 29 anos, ou seja, a concentração de estrôncio cai pela metade em 29 anos. E a letra B, foram detectados 570 becqueréis de estrôncio 90 por quilograma de solo na região da usina de Fukushima, no Japão, perto da Guarulhos, segunda porteira esquerda, em abril de 2011. O valor que corresponde a cerca de 130 vezes a concentração normal do solo daquela região. Determine qual será a concentração do estrôncio 90 daqui a 100 anos. Então vamos primeiro montar então a letra A, que ele pede a constante B, o valor da constante B. Então vamos lá, aqui eu extraio os dados, né? Nós temos a função P de t, que é igual a P0 vezes 2 elevado a menos BT. E nós sabemos que a meia-vida do estrôncio é 90 anos. Então outra aplicação de função exponencial é que relacionada à meia-vida de um elemento químico. Meia-vida é o tempo necessário para que esse elemento ele perca metade da sua massa por efeito de radiação. Então o estrôncio ele perde metade da massa em 29 anos. Você tem uma amostra de estrôncio, daqui a 29 anos, essa amostra está com uma metade da massa. Para resolver esse tipo de exercício, você deve partir do pressuposto de que você vai ter metade da massa daqui a determinado tempo. Então, se eu imaginar que esse P de t é minha massa futura e P0 é a nossa massa inicial, o que eu posso fazer? Eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. Vejam só, daqui a 29 anos eu vou ter metade, ou seja, P0 sobre 2, que é a massa, da massa inicial. Então, dessa forma, eu reescrevi o nosso problema de acordo com o nosso enunciado. Eu posso usar a regra do samurai agora, eu posso cortar esse P0 com esse P0, né? E eu vou ter o seguinte, 1 sobre 2 é igual a 2 elevado a menos 29B. Nós já sabemos que 1 sobre 2 é o inverso, né, do 2. Então eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 29B. Como agora as bases são iguais, eu posso usar novamente a regra de samurai e cortar as bases, né, ficando que menos 1 é igual a menos 29B. Vou multiplicar aqui por menos 1. Eu vou ter então, ir reordenando, 29B é igual a 1. Puxo para cá. Dessa forma, então, se o 29 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, agora eu encontrei o valor da constante B, 1 sobre 29. Eu posso substituir esse valor na nossa função exponencial e reescrevê-la, ficando assim. P de t é igual a P0 vezes 2 elevado a menos t sobre 29. Essa, então, é a fórmula que calcula o valor da massa do estrôncio a partir da sua meia-vida. Sabendo que esse P0 é o P inicial, ou seja, a massa inicial do estrôncio. Já na letra B, o enunciado nos trouxe o seguinte, foi medido lá na região de Fukushima, a quantidade de 570 becqueréis por quilograma de massa daquele local, massa de terra, e você quer saber qual vai ser a quantidade de estrôncio naquela região após 100 anos. Então, a nossa equação já está montada, eu vou ter que substituir essa equação aqui. No lugar do t, eu vou colocar o 100, que é o que nós queremos descobrir. Vejam só como vai ficar a nossa equação. Então, eu fiz a substituição do P0 por 570, o t pelo 100, e agora eu vou fazer a continha. 100. Então aqui eu fiz a substituição do P0 por 570 e do t por 100, obtive a nossa equação aqui com a substituição dos dados. Agora eu vou fazer primeiramente, pegar o pincel laranjado aqui, eu vou fazer primeiramente essa operação aqui do expoente, para depois fazer o restante dela. Vejam só, P de 100 vai ser então 570 vezes, se eu pegar 100 e dividir por 29, olha só, vai dar 2 elevado a
3 pontos, você pode arredondar aí, menos 3,45. Como o expoente aqui está negativo, então ele é o inverso, eu vou ter que inverter esse expoente. O nosso P de 100 vai ser assim, ó, 570 vezes 1 sobre 2 elevado a 3,45. Você vai pegar seu celularzinho e vai fazer essa continha aqui, ó, 2 elevado a 3,45. Na calculadora, esse 2 elevado a 3,45 dá como resultado 10,93. E agora você faz a divisão, 570 dividido por 10,43. O nosso resultado aqui foi de P de 100 é igual a 54,65 becquerels. Então, nessa região, o contador Geiger vai registrar agora, depois de 100 anos, 54,65 becquerels. Um resultado aproximado, certinho? Então, essa foi a aplicação da função exponencial dentro do campo da química, no que diz respeito, então, à meia-vida. Espero que a tia Núbia tenha explicado isso para vocês. Beleza? Vamos agora fazer um próximo exemplo. Então, vamos fazer a leitura agora do terceiro exemplo. O processo de resfriamento de um determinado corpo é descrito por T de T é igual a TA mais alfa 3BT, onde T de T é a temperatura do corpo em graus Celsius no instante T, dado em minutos. TA é a temperatura ambiente, supostamente constante, e A e B são constantes. O referido corpo foi colocado em um congelador com temperatura de menos 18 graus Celsius. Um termômetro no corpo indicou que ele atingiu 0 graus Celsius após 90 minutos e chegou a menos 16 graus após 270 minutos, enquanto os valores numéricos das constantes A e B. Então, aqui na nossa equação, nós temos uma soma, né, parcela de soma, que define a temperatura de um corpo como sendo a temperatura ambiente mais um alfa vezes 3 elevado a BT. Então, a temperatura ambiente, onde ele foi colocado no freezer, foi 18 graus Celsius. A primeira temperatura dele vai a 0 graus Celsius depois de 90 minutos. E a segunda temperatura dele é menos 16 graus depois de 70 minutos. Para não ficar com a conta muito grande, o exercício diz que está em minutos, mas whatever, tanto faz. Eu vou dividir isso aqui por 60 para não dar em horas. Então, 90 dividido por 60 vai dar 1h30. Porque não faz sentido eu ficar com um número muito grande lá. E 270 minutos eu também vou dividir por 60, que me vai dar 4h30. Certo, meu aluno? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir cada um desses valores aqui na respectiva função para eu achar os valores de alfa e de beta. Primeiro eu vou jogar esses valores aqui, depois aqui do T2. Certo? Fazendo isso aí, então, o que eu vou ter? Temperatura final vai ser justamente essa aqui no instante 1, que é 0 graus Celsius. Então, 0 tem que ser igual a temperatura inicial é o menos 18. Vai valer para as duas equações. Não tem graus Celsius, não. É mais o alfa vezes 3 elevado a B. Passou-se quantas horas aqui para utilizar o tempo? 1h30. Então, vou colocar aqui 1,5. Certo? Aí, esse aqui, o 18, tá negativo, passa para o outro lado positivo. Vai ficar assim, ó, 18 é igual a alfa vezes 3 elevado a 1,5B. Então, circula esse aqui, é a nossa. Agora eu vou jogar esses dados aqui, dessa linha 2, na nossa equação para obtermos uma equação análoga a essa aqui, né? Parecida com essa aqui. Vamos lá então, olha só. O T de T é justamente a temperatura 2, que no caso é menos 16. Então, menos 16 tem que ser igual. O TA vale menos 18, mais o alfa, que eu não sei, vezes 3 elevado a B. O tempo aqui é justamente 4,5. Beleza, né? Então, o que vai acontecer? O 18 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, menos 16 mais 18 é igual a alfa vezes 3 elevado a 4,5B. Então, montamos a equaçãozinha, né? Aqui, ó. Menos 16 mais 18 dá mais 2. Então, 2 é igual a alfa vezes 3 elevado a 4,5B.
Então eu tenho a nossa segunda equação. Perceba que todas elas são equações exponenciais, né? Porque tem um expoente aqui na variável b e aqui também na variável b. Então o que eu posso fazer? Deixa eu reescrever elas aqui. Vou reescrever um sisteminha de equações. Olha só, eu sei que 18 é igual a alfa vezes 3 elevado a 1,5b. E aqui eu tenho 2 é igual a alfa vezes 3 elevado a 4,5b. Fazendo isso aí, o que você vai ter? Você vai ter um sisteminha de duas equações e duas variáveis. Na variável alfa e na variável beta. Um dos passos que eu posso fazer para tentar resolver esse tipo de equação, esse sistema de equação, é dividir a primeira pela segunda. Então eu vou dividir a primeira pela segunda. Então 18 dividido por 2 dá 9. Vem aqui e coloca 9. É igual. Esse alfa aqui, como ele está sendo dividido, eu posso cortá-lo. 3 elevado a 1,5b dividido por 3 elevado a 4,5b, então eu tenho que uma operação de divisão entre expoentes. E divisão entre expoentes, eu mantenho a base e subtraio os seus expoentes. Vejam só, as bases são iguais a 3, então eu mantenho 3. Vai ficar aqui 1,5b menos 4,5b. Fez isso aí, meu aluno? O negócio é fazer subtração. Quanto que é? 1,5b menos 4,5b. Ora, de cabeça aqui vai dar 3, né? Então vai ficar assim, ó, 9 é igual a 3, só que veja bem, o sinal do maior é do 4,5, então vai ficar menos 3b. As bases são iguais agora, eu tenho aqui o 9 e aqui eu tenho 3. Não são bases iguais, só que o 9 eu consigo transformar para base 3. Então o 9 é 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, então vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado é igual a 3 elevado a menos 3b. Agora as bases são iguais? São. Se as bases são iguais, significa que os expoentes também são iguais, meu aluno. Então você vai aqui, ó, regra do samurai, puxa aqui para o cantinho aqui, vem aqui e escreve, ó, que 2 é igual a menos 3b. Se 2 é igual a menos 3b é igual a 2. Aí eu multiplico por menos 1, eu vou ter que 3b é igual a 2, a menos 2. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então o b vai ficar assim, ó, menos 2 terços. Beleza. Encontrei o valor do a. Beleza, né? Encontrei o valor do B. Só que o exercício pediu, encontre o valor do A. E aí agora eu vou ter que apagar aquela parte aqui que não vai dar espaço. Então já dá um tempinho, dá um pause no vídeo, copia essa primeira parte do exercício. Vamos agora fazer a segunda parte. Então agora vamos descobrir o valor do alfa. Eu vou reescrever utilizando um dado que eu já tenho, olha só. T de T é igual ao TA, que é menos 18, mais o alfa vezes 3. O B ele é menos 2 terços de T. Olha só, meu aluno, 2 terços de T. Então você pode usar os dados do número 1 que eu tinha colocado aqui antes de apagar, ou os dados do número 2. Com certeza, para resolver essa equaçãozinha aqui, eu vou usar esses dados da equação 2 que está aqui no quadro. Eu não lembro qual que é os dados do 1 de cabeça. Então, eu vou escrever assim, ó, menos 16 é igual a menos 18 mais alfa vezes 3 elevado a menos 2 terços. O tempo lá é 4,5. Certo? Se eu circular isso aqui, deixar em negrito aqui, destacado, que é 4,5. Aqui de baixo você pode colocar 1. E aí você vê, esse aqui está menos, passa para cá mais. 16 mais 18 dá 2. Então, 2 é igual a alfa vezes 3. 2 vezes 4,5 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, 2 é igual a alfa vezes 3 elevado a menos 3. 3 elevado a menos 3, nós já sabemos que é 1 sobre 3 ao cubo.
E 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 2 é igual a alfa sobre 27. Aí você coloca 1 debaixo do 2 e multiplica cruzado. Né? Passa para cá. Aí você vai ter que alfa vezes 1 é alfa. E olha só, meu aluno, 2 vezes 27, lá em Itaguaru, é 54. Confere aqui em Jaraguá, ou na cidade que você está assistindo o vídeo. Então, descobriu alfa, descobriu beta. Agora é só substituir a nossa equação aqui para achar o resultado. T de T vai ser igual a 18 menos 18 mais 54 vezes 3, parar aqui, elevado a B menos 2/3 de T. Essa, portanto, é a nossa equação que descreve qual que é o decaimento da temperatura em função da temperatura ambiente e do tempo. Certo, meu aluno? Perceba que só foi matemáticazinha básica. Deu um pouquinho de trabalho aqui e tal. Reveja essa explicação de novo. Não vai inventar de assistir só uma vez e falar que aprendeu, que não vai ter aprendido. Rever essa explicação de novo aqui, o passo a passo. Como extrair os dados. Como montar o sisteminha de equação. O que fazer para dividir, usar as regrinhas, manter a base e subtrair os expoentes. Para achar o valor do B. Para depois voltar na equação, uma das duas que você encontrou, a primeira ou a segunda, eu usei a segunda, você pode fazer o teste para ver se aprendeu com a primeira equação, o resultado tem que dar 54 também, e aí, feito isso aí, você está apto a fazer o próximo exemplo. Vamos lá, eu já estou apto, vamos fazer o próximo exemplo agora para vocês. Então vamos agora fazer o nosso último exercício, e esse exercício tem mais a ver com a disciplina de geografia, então vamos fazer uma interdisciplinaridade entre geografia e matemática. A concentração de gás carbônico CO2 na atmosfera vem sendo medida desde 1958 pelo Observatório de Mauna, né? Pelo Observatório de Mauna Loa, no Havaí. Os dados coletados mostram que nos últimos anos essa concentração aumentou em média 0,5% ao ano. Veja só, nós já temos um dado, aumentou 0,5% ao ano, tá vendo aí, né? É razoável supor que essa taxa anual de crescimento de concentração de CO2 irá se manter constante nos próximos anos. Certo? Aí você vai resolver o item A. O item A está falando assim, escreva a função C de T, que forneça a concentração de CO2 na atmosfera em relação ao tempo T, dado em anos. Considere o instante inicial, ou seja, aquele em que o T igual a zero, o ano de 2004. Meu amigo. 2004 é o ano inicial da contagem. Existem anos iniciais, anos anteriores a 2004? Existem, mas para nós não vai fazer diferença. Vamos contar 2004 para frente. Né? No qual foi observada uma concentração de 337,4 partes por milhão. Esse ppm significa partes por milhão de CO2 na atmosfera. Letra B determina a concentração em 2010. Então, o primeiro passo, nós vamos montar a equaçãozinha de acordo com os dados que foi dado aqui no exercício. O segundo passo vai ser resolver a letra B, que é o total de emissão de gás carbônico em 2010. Perceba que eu já extraí os dados do exercício para você. Nós iremos montar uma equação do tipo C de T igual CO, 1 mais I elevado a T. Por quê? Porque tem uma taxa de crescimento. Meu aluno, quando eu já escuto essa palavrinha taxa de crescimento, meu cérebro já é direcionado para fazer uma função exponencial. E ele me deu aqui 0,5%. Quando me fala em porcento, eu já lembro logo de montante. Então, essa equação aqui, ela tem muito a ver com a equação do primeiro exercício que nós resolvemos sobre o montante. Qual seria o montante, tempo, essas coisas lá que fizemos no primeiro exercício. Então, veja só, porcentagem não pode somar com número natural, nem com qualquer outro número. Só com porcentagem. Então, eu tenho que transformar essa porcentagem para número decimal. Então, 0,5 eu vou dividir por 100. 0,5 dividido por 100, olha só, meu aluno, divide no seu calculadorinha, dá 0,005. Aí, ó, sendo duas casas, 1, 2, 0,5. Beleza, esse número aqui agora eu posso usar na fórmula. A concentração inicial é o que ele disse lá em 2004. Olha só, isso aqui é referente a 2004.
tinha concentração de 377,4 partes por milhão. Significa que a cada 1 milhão de partículas que tem no ar, 377 eram de gás carbônico. Então veja só, vou substituir os dados aqui. Então, C de T vai ser igual a 377,4 vezes 1 mais 0,005 elevado a T. Prontinho, né? Agora eu vou somar 1 mais 0,05, 1 mais 0,005, que vai ficar 377,4 vezes 1,005 elevado a T. Meu aluno, por favor, cadê minha regrinha? Por favor, não faça, nem por favor, não faça isso aqui, ó. Não some 377,4 mais 1,05 e coloca lá assim do tipo aqui, ó. 378,405 elevado a T. Não faz isso aqui perto de mim de jeito, não fala, não foi eu que ensinei isso aqui para você quando você fazer uma provinha e estiver lá no Enem, porque isso aqui está errado. Você não pode somar número com expoente, não faz sentido. Parou seu exercício aqui, ó, esquece essa parte, cadê meu apagador? Acabou aqui, ó, certo? Não vá somar número com expoente, isso aqui está terminantemente proibido, não faça isso aí. Acabou, monte a equação, igual fala então agora, montei a equação, acabou, pronto. Não tem que inventar mais, não tem que somar, você não pode somar letra com número, coloca isso no seu resumo. Não pode somar número com expoente, escreve isso aí para você não esquecer. Agora, a segunda parte é o seguinte, ele quer saber a concentração, ele quer saber então, justamente, um C de 6, ou seja, jogar o 6 nessa fórmula aqui, e saber qual era a concentração no ano de 2010. Professor, por que T igual a 6? Meu aluno, porque o T inicial é 2004. Quanto 2004 até 2010, quanto vai dar? Vai dar justamente 6. Então, T, que nós vamos calcular a concentração no ano 6, referente ao ano de 2010. Então, por isso está aqui, C de 6 tem que ser igual a 377,4 vezes 1,005 elevado a 6. Meu aluno, infelizmente você vai ter que fazer isso aqui no braço. 1,005 elevado a 6. Primeiro, você não vai fazer também, cadê o pincel vermelho? Você não vai multiplicar 3,77 vezes 1,5 para depois elevar a sexta, porque senão depois você nem faz essa conta. Então, primeiro você vai fazer o expoente. Regrinha de Renata é essa aqui, ó. Expoente ou raiz. Depois você vai vir na multiplicação e divisão. Aí por fim que você faz soma e subtração. Anota isso aí no seu portfólio. Expoente ou raiz, multiplicação, divisão, soma, subtração. Então primeiro eu faço a parcela, resultado disso aqui eu multiplico por 377,4. Olha só, vou fazer isso aqui, 1,005 vezes 2, 3, 4, 5, 6. Então quando você faz isso aqui 6 vezes, não é multiplicar por 6, é fazer 1,5 vezes 1,05 vezes 1,05 6 vezes. Vai ficar aqui, ó. 377,4 vezes, dá aproximado aí, 0,30. Mais 0 depois da vírgula não conta, então eu posso tirar ele. Aí você vai pegar esse 1 ponto aí, 1,03 vezes esse número aqui, ó, 377,4. Pronto, meu aluninho. C elevado a 6 é igual a 388,72 partes por milhão. Ou seja, lá em 2010, a cada 1 milhão de partículas no ar que você respirava, por exemplo, metro cúbico, 389 partículas era aproximadamente gás carbônico. Veja que houve um aumento, olha só, de 377 passou para 388. Só foi aumento
Porque a base do nosso expoente é um número maior que 1. Então, com certeza, o valor tende a aumentar. Alunos, essa então foi a nossa aula sobre resolvendo exercícios de função exponencial com o professor Helton Gustavo. Espero que tenha ficado clara essa aula para vocês. Espero que essas regrinhas aí, vocês tenham aplicado elas, todas essas que nós já estudamos nessas duas últimas aulas. Com essa aula eu encerro aqui o nosso tema de função exponencial. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, participa, aluno, deixe nos comentários, deixa no fórum do GR8, mande uma dúvida no grupo do WhatsApp da nossa sala, não fique com dúvida, faça esses exemplos resolvidos aqui, não tenha pressa nos seus estudos, senta na sua cadeirinha, com calma, tranquilo, assiste o vídeo, revê o vídeo novamente, não fique com dúvida, isso aqui é muito importante para você. Eu falo brincando aqui no começo do vídeo, mas é uma chance muito grande de conteúdos como esse aqui, que são conteúdos interdisciplinares. Nós fizemos aqui matemática financeira, nós fizemos aqui biologia, nós fizemos aqui, dá para fazer uma química com decaimento meia-vida, não fiz de bactéria, podia ter feito de bactéria. Nós fizemos aqui um exercício de geografia, que é partes por milhão, de queimada, que é um tema que pode cair na sua redação do Enem. Então fique ligado, isso aqui já é um conteúdo interdisciplinar, baseado na BNCC. Curta esse vídeo, compartilhe com um coleguinha. Se conhece um professor que tem uma aula tão diversificada como a minha aqui no YouTube, desses que estão surgindo aí agora, certinho? Compartilhe com um coleguinha, deixe seu like, comente, se inscreva, faz tudo isso aí que a turmada pede para vocês fazer, vocês já sabem, né? Então até mais, meu aluno, vejo vocês na próxima aula sobre função logarítmica. Um abraço!